O Corinthians fez a Neoquímica Arena ferver com a goleada sobre o Atlético Paranaense por 5-2, nesta quinta-feira, 17, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mateuzinho e Kaká marcaram para o Corinthians, enquanto Nicão e Eric empataram para o Atlético ainda no primeiro tempo. Memphis Depay fez o gol da virada em cobrança de falta. Garro e Yuri Alberto decretaram a goleada no segundo tempo. Depay voltou a balançar as redes depois de 114 dias. A última vez que havia marcado foi pela seleção holandesa, na Eurocopa 2024. O resultado foi uma resposta necessária do timão à torcida, que finalmente respira fora do Z4. Foram mais de 2 meses intercalando entre a 17ª e 18ª posição. Agora, a equipe sobe para a 16ª, com 32 pontos. Por outro lado, o Atlético experimenta uma queda livre e vai ao 17º lugar, com 31 somados. Antes do apito inicial, o timão prestou homenagens a Washington Oliveto, publicitário brasileiro e um dos fundadores da democracia corintiana, que morreu no último domingo, 13. Um minuto de silêncio foi observado. Nos minutos finais, a torcida alvinegra gritou "Domingo é guerra", antecipando o confronto pela semifinal da Copa do Brasil, no dia 20, contra o Flamengo. A partida está marcada para as 16 horas, de Brasília, também na Neoquímica Arena. Primeiro tempo com 4 gols. O Corinthians teve a faca e o queijo na mão na primeira etapa, mas cedeu um empate por 2-2. A equipe de Ramon Dias começou melhor, elétrica e trocando passes com velocidade. Aos 4 minutos, Mateuzinho acertou um belo chute no ângulo, após jogada ensaiada em cobrança de escanteio. Antes do relógio apontar 20 minutos, Kaká aproveitou um rebote, na sobra da cabeçada de Carrillo, e ampliou o marcador. Depois disso, o time da casa passou a dominar, teve mais posse de bola, mas os visitantes diminuíram em falha da defesa corintiana. Em contra-ataque, Nicão estava sozinho na área, contra 6 jogadores do timão, mas antecipou o lance para desviar um cruzamento da esquerda. Ainda deu tempo de o empate acontecer. Com participação de Nicão, os visitantes deixaram tudo igual com Eric, que bateu cruzado para furar o imóvel Hugo Souza. Memphis comanda a goleada do alívio. A estrela holandesa foi protagonista na segunda etapa e comandou a goleada do timão. Aos 10 minutos, Memphis assumiu a responsabilidade de cobrar a falta que mudou a história do jogo. O holandês bateu no ângulo direito de Mikael, em um belíssimo chute. A torcida renasceu com o gol. Inclusive, o atacante fez um gesto de carinho, ao usar sua faixinha de cabeça para lustrar o escudo da camisa do Corinthians. Na sequência, ele arremessou o objeto aos torcedores. Minutos depois, Garro ampliou, aproveitando o contra-ataque veloz puxado por Yuri Alberto pela esquerda. O camisa 9 foi certeiro para encontrar o meia livre, que chegou batendo para a meta, sem chances de defesa. Por fim, Yuri fechou a conta do 5x2 para o timão, em lance que contou com assistência de Thales Magno. O atacante retornou de lesão muscular e substituiu Depay, que saiu aplaudido pela arquibancada. Clima de decisão e poropopó. A Neoquímica Arena teve um clima de decisão, com fogos de artifício e muita festa antes de a bola rolar. Além das homenagens póstumas a Washington Oliveto, o Corinthians entrou em campo com show de luzes e muitos bandeirões das torcidas organizadas. Em momentos mais cruciais da partida, principalmente no primeiro tempo, quando o Corinthians chegou a sofrer forte pressão do Atlético e esteve perto de sofrer uma virada, as arquibancadas organizaram um grande poropopó. O chão da arena tremeu na noite desta quinta-feira. Lances importantes. Golaço de Mateuzinho. Em jogada ensaiada, Garro cobra escanteio curto, Yuri Alberto toca para trás, e da meia-lua, Mateuzinho mandou um lindo chute cruzado no ângulo direito. Kaká no rebote faz 2x0. Garro cobrou escanteio fechadinho na direita, André Carrillo só desviou de cabeça, e Mikael espalmou. No rebote, Kaká mandou um chute forte debaixo da meta. 2x1 Esquivel cruzou pela esquerda. Após bom contra-ataque, Nicão se antecipou a André Ramalho no meio da área, raspou de cabeça e mandou no cantinho, sem chances de defesa para Hugo. Assim não, Yuri. O camisa 9 teve uma chance claríssima de ampliar, do meio da área. O atacante ajeitou o corpo para finalizar e foi desarmado por um carrinho sensacional de Thiago Heleno. No rebote, Matheus Bidu ainda tentou bater de pé direito, mas foi abafado por Mikael. 2x2 em nova jogada com participação de Nicão, o meia recebeu de Eric e tabelou pela direita. Com muita liberdade, Eric bateu cruzado para deixar Hugo sem reação. Memphis faz 3x2. Em cobrança de falta frontal, Memphis chuta colocado, com muito efeito. A bola foi quase no ângulo e bateu na trave antes de morrer no fundo da rede. Garrito abre a goleada. Mais uma participação fundamental de Yuri Alberto, que invadiu a área e encontrou Garro em boa posição. O camisa 10 chegou firme, com força, batendo no canto esquerdo de Mikael. 5x2 fora o baile. Por fim, Thales Magno, que havia saído do banco, fez bela jogada e encontrou Garro, que fez passe em profundidade para Yuri Alberto.
No meio da área, o atacante girou rapidamente e bateu firme de canhota para fazer 5-2. Torcida do Atlético PR é atacada por santistas antes de jogo importante contra o Corinthians. Augusto está ciente. Ataque ao ônibus da organizada aconteceu na rodovia Regis Bittencourt. Clima fica mais hostil. Tarde desta quinta-feira, 17, está agitada no Corinthians. Além de toda a pressão por um resultado positivo na rodada do Campeonato Brasileiro, o adversário é considerado difícil. Timão e Atlético PR vivem momentos parecidos no Brasileirão betano, e por conta disso, um confronto pegado e faltoso é esperado. Entretanto, outra situação pode deixar o clima ainda pior. Isso porque a torcida do Atlético PR foi atacada por adeptos do Santos, rival do Corinthians. As razões para o confronto entre as torcidas ainda são desconhecidas, visto que não são muito rivais. Augusto Melo fica ciente do ocorrido. O presidente corintiano está ciente do ocorrido entre as torcidas. Por conta disso, mesmo que a fiel torcida não esteja envolvida em nenhum destes atos de vandalismo, o policiamento deverá ser reforçado. O ocorrido foi na rodovia Regis Bittencourt e o ônibus da torcida atleticana ficou muito estragado. O vidro dianteiro ficou com vários buracos de pedras e completamente trincado. Repercussão nas redes. Os torcedores do Furacão, nas redes sociais, estão totalmente revoltados com o ocorrido entre as duas torcidas. Um torcedor comentou: "Quero ver quando for a vez deles virem para Curitiba." Corinthians e Atlético PR se enfrentarão na noite desta quinta-feira, 17, 20 horas, dentro da Neoquímica Arena. O Timão luta por uma vitória para respirar o mais aliviado no Campeonato Brasileiro.